que baixou o coração para nada. Ali ele está. Boa noite a todos. Então, eu vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Conserve edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o extremamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja quem seja. Se você tem pressa de sair, atenta ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Agora eu chamo o Gabriel para fazer a prece inicial. Os Espíritos do Senhor que sós leituras dos céus, conhece exerce esse movimento receber as ordens do seu comando, espalhe-se por toda a superfície da terra, semelhantes de seus caretas, iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vou dizer de verdade que são chegados os tempos se dizer no seu verdadeiro sentido, para chipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar o justo. As grandes glórias dos céus se chamam comoção de trombeta, e o cancho dos anjos sereno associa. Nós, as homens, para vir no concerto da vossa palavra. Homens, irmãos, aqui amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo a vontade do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, que podereis entrar no reino dos céus. Em nome de Deus, de Jesus, está encerrado o estudo. Iniciado. Agora sim, estudo. Iniciado. Obrigado, Gabriel. Obrigado. Então, o expositor desta noite é o José Carlos, né, mais conhecido, o Popular Zé. Popular é bom. Então, Zé, que a espiritualidade maior eu acompanho na sua exposição. Obrigado. Acho que poucos me conhecem por José Carlos, né? Mas é assim mesmo, né? Às vezes o apelido vai mais longe do que o nome principal. Uma boa noite a todos, né? Que tenhamos aí uma noite agradável, de bastante conhecimento, de bastante esclarecimento, né? Que a equipe de Jesus nos ajude hoje nessa nossa exposição e também no aperfeiçoamento que vocês vão ter hoje aqui, na sabedoria, né, no conhecimento e assim por diante. Que assim seja. A minha palavra hoje, eu vou falar um pouquinho sobre família e o processo
de renovação através da família nas novas gerações que vão chegando no planeta, né? Existe uma passagem que é uma passagem bastante simples do Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus e de Marcos. E que, se você olhar com um olhar meio simplista, parece que é uma passagem intrigante, porque Jesus passa uma mensagem de que ele despreza a família, né? Conta-nos os dois evangelistas que Jesus pregava em sua casa em Nazaré, possivelmente em Nazaré, né? E a pregação de Jesus, a palestra dele, começou ao meio-dia e já se estendia até o começar da noite. Quando chegam à casa, ou retornam à casa, sua mãe e seus irmãos. Os dois evangelistas falam em irmãos de Jesus. Eu não vou entrar aqui em detalhes, né, nem em dilemas, nem em debates sobre se Jesus tinha ou não tinha irmãos. Há várias correntes dentro da teologia que brigam aí há séculos sobre essa questão. Por exemplo, o catolicismo ortodoxo acredita que José era viúvo e que, por ser viúvo, ele trazia filhos do casamento anterior, né? É uma explicação. Existe outra corrente também que fala que a palavra irmãos no hebraico tem vários significados. Então, significa primo, sobrinho, então, né, há uma outra questão. E há os historiadores, o pessoal da ciência, que eles acreditam hoje, inclusive dão nomes, né, dos irmãos de Jesus, filhos de Maria e de José. Tá? Então, são correntes, né? Mas isso não é o nosso foco. O fato é que Maria e os irmãos de Jesus chegaram à casa, ou retornaram à casa depois do dia do trabalho, e percebem aquela muvuca toda. Claro, querem descansar, querem se alimentar, né? Estão exaustos. E aí eles pedem para alguém que esteja perto de Jesus, que chame Jesus e diga, olha, para ele vir para fora, para eles conversarem, né, para voltar ao normal, que ele possa dispersar o público e eles terem a casa para eles daí. E aí uma dessas pessoas chega a Jesus e diz assim, mestre, sua mãe e seus irmãos te buscam lá fora. E Jesus para um momento e vai então falar algo que distorce um pouco a ideia do amor que ele tinha pela família. Ele diz assim, minha mãe e meus irmãos? Mas quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando para o público que escutava ele, disse, em verdade vos digo, que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. É uma passagem simples, bem simples, né? Bem rápida, mas com uma mensagem atemporal, que ultrapassa completamente as dimensões que nós falamos. Porque se nós olharmos com um olhar simplista, um olhar da matéria, parece que Jesus está renegando a família, não parece? Não está parecendo que ele está sendo meio snob? Não, você não está escutando o que eu estou falando, não é minha família. Não é assim que a gente percebe essa passagem? Mas Jesus sempre mostrou o contrário. Nas outras passagens dos evangelhos, tem muitas passagens que ele demonstra o carinho, o afeto, até a admiração pela família e pela mãe. Então, por que Jesus disse isso? E aí nós precisamos do auxílio da doutrina espírita. Porque sem ter alguns do conhecimento que a doutrina espírita nos dá, não tem como você compreender o que Jesus está querendo dizer com essas palavras. Primeiro, é a continuidade da vida como espírito imortal. Isso tem que estar bem entendido. E a segunda lei é a lei da reencarnação. É o retorno desse espírito ao corpo para um aperfeiçoamento contínuo. Isso a gente tem que ter na cabeça. Porque assim,
Se você olhar a tua família só no âmbito sanguíneo, só no âmbito físico, as variáveis não mudam muito de família para família, né? Eu brinco que lá em casa, já tem 2 aqui, né? Em casa nós somos 5 machos. A nossa família hoje é 5 machos. Meu pai, eu, meu filho, Mateus, o Telzinho, que vai e volta, né? Mas faz parte da família, e o cachorro. Somos 5 machos. É a nossa família. Estava curioso no quinto. Porque hoje, vamos e convenhamos, o pet já faz parte da família. Todos nós consideramos os nossos cachorrinhos, os nossos animais, parte da família. Tanto que família, gente, olha que coisa interessante. Família, na Constituição, ele precisa ter a palavra afetividade. Então, família hoje é considerado um grupo de pessoas que vivem no mesmo lar com relações afetivas. Que é mais afetividade que um animalzinho dá pra gente? Então tem famílias, talvez de uma pessoa e 3 animais, 4 animais. É uma família, não é verdade? Então se você tem a ideia de uma família só nessa questão que nós estamos falando, hoje temos uma diversidade de famílias, né? Tem famílias compostas de diversos tipos. Mas se você olhar só o lado físico, os problemas não mudam muito de família para família. Os problemas que nós temos lá, as alegrias, os conflitos, né, as brigas, não mudam muito para outra família, né? São muito parecidos. Agora, se você vai aplicar os conhecimentos espíritas na questão, ou na organização família, aí as variáveis se multiplicam de forma impressionante. Impressionante. E é nesse ponto que o Kardec vai fazer uma pergunta no Livro dos Espíritos. Ele pergunta na questão 204. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores. Olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando assim, ó. Desde que nós tivemos várias reencarnações, os seres que compõem a nossa família hoje já conviveram conosco em outras oportunidades? O que vocês acham? Olha a resposta que os espíritos dão. Sim. 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 Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames, ligações, que remontam às existências anteriores. E é a partir dessa resposta, né, que o Kardec vai montar a ideia de que nós temos 2 famílias. Olha que interessante isso, né? A família corporal, né, que nós temos aqui, e a família espiritual, que é uma família muito maior, né? A família corporal, ela tem prazo de validade, né? Não tem? E ela tem a sua união feita pelo sangue, porque você nasceu naquela família. Então você é ligado a ela, né? A família espiritual, as ligações são por afinidades. Então é mais ou menos assim. Pelo que os espíritos contam a Kardec na pergunta, ele diz assim: durante séculos e séculos de encarnações que nós tivemos, nós fomos nos aproximando de pessoas e fomos nos afinando desejos, vontades, sentimentos, pensamentos, seres que acabaram entrando em consonância com os nossos pensamentos e sentimentos, afinidades. E esses nós não perdemos mais. E isso cada vez aumenta mais. Quantas pessoas você não vai levar para a tua família espiritual nessa encarnação? Estou falando de uma pessoa normal, não aquelas pessoas
asquerosas, né, que não gostam de amizades. Mas quantas amizades você já produziu? Se você produziu 5 amizades novas nessa encarnação, você aumentou consideravelmente os seus amigos espirituais, a sua família espiritual. E assim o processo é em toda a encarnação. Imagina a quantidade de pessoas que estão ao seu lado e que você se dá muito bem. E aí o Kardec diz assim, lá na Gênesis, que essa família corporal que você tem hoje, ela pode representar uma parcela dessa família espiritual. Pode. Mas também pode que alguns dos seres que são da sua família espiritual encarnaram ao seu redor, no rol dos seus amigos, por exemplo. Então é por isso que nós às vezes nos damos muito melhor com amigos do que com o pessoal da família. Eles dizem também que há possibilidade de as pessoas da sua família espiritual estarem encarnadas, mas não terem o mesmo planejamento que você tem. Então, você talvez tenha a oportunidade de encontrá-las. E isso acontece muito com a gente, né? Às vezes você vai fazer um curso, por exemplo, 2 semanas, 3 semanas, ou a própria faculdade, ou um tempo que você estudou, e você conhece pessoas que, meu Deus, parece que são irmãos teus. Terminou aquilo, eles seguem o caminho deles e você segue o seu. Foi uma oportunidade que você teve de encontrar alguém da sua família espiritual. E existem, segundo eles também, uma oportunidade momentânea. Essa é mágica. Você vai num evento, no meio da multidão, está passando na praia, e você encontra alguém e você apenas troca um olhar. Não precisa ser de outro sexo, né, gente? Não vamos levar... Uma pessoa que você olha e diz assim, meu Deus, mas parece que eu conheço essa pessoa. Vocês não passaram por isso já? Não dá um déjà vu, né? E você sai assim, mas parece que aquela energia ficou em você. Você acabou de encontrar alguém da sua família espiritual. Que tem outro planejamento. Que tem outra função, outros objetivos. Mas que você teve essa oportunidade momentânea. E há aqueles que não estão encarnados. Há aqueles que estão torcendo e trabalhando e ajudando nós na completagem da nossa encarnação. Eles estão ao seu lado. E não precisa ter problema. Você pode fazer suas orações e pedir ajuda da sua família espiritual. Eles ficam muito felizes que você lembre deles. Embora a gente não lembre a fisionomia, mas é bom lembrar que eles sempre estarão com a gente. Como eu disse, a nossa família corporal, ela pode representar uma parcela dessa família espiritual. Pode. Ela pode expressar uma parcela da família espiritual, mas muitas vezes também recebe almas unidas por questões kármicas. Aí vem a problemática e a beleza da família. Eu vou explicar isso através de uma historinha, que ela é bem mais comprida, tá? Mas que dá para a gente entender como funciona o processo. No livro Entre o Céu e a Terra, o André Luiz conta uma história, através da psicografia do Chico Xavier, de uma moça que recebe uma proposta de casamento. Numa época em que uma proposta de casamento era praticamente uma promessa de uma vida conjugal, um noivado. E essa moça se apaixona tanto por esse rapaz e se entrega para ele. O tempo passa e esse rapaz acaba se apaixonando por uma outra mulher. E abandona essa moça. Numa época em que a repressão feminina era muito grande, né, e em que a sociedade reprimia, essa moça acabou entrando num processo de depressão que culminou num suicídio. E aí o André Luiz conta que a espiritualidade está planejando uma nova reencarnação para ela. Mas ela está com o emocional completamente abalado. Com ideias suicidas, porque isso
vai voltar para ela no momento exato. Psiquicamente está completamente desarmonizada. E aí eles começam a fazer um planejamento para que ela se equilibre numa família em que dê essa possibilidade para ela. E aí a pergunta é: quem que vocês acham, pela lei de causa e efeito, de quem seria a tarefa de equilibrar, de harmonizar o coração dessa menina? Os noivos. Viu só como não dá para abandonar o pessoal aí? Claro, gente, isso é uma questão genérica, né? Existem muitos processos. O caso desse rapaz é que ele assumiu o dever e veio junto. E aí eles vêm formar uma nova família. Marido e mulher. Poderia ser pai e filha? Poderia. Poderia ser irmãos? Poderia. Tudo depende do que precisa ser curado. Tudo depende do que precisa ser curado. E junto com eles vem duas crianças. Uma da família espiritual dele e outra da família espiritual dela. Pergunto para vocês, mais uma pergunta. Os irmãos se dão bem? Até pode. Mas naturalmente eles não têm a mesma conexão. Agora, um gosta do pai, outro gosta da mãe. Isso não acontece nas famílias? Não tem aquele filho que gosta mais da mãe, outro gosta mais do pai, ou o pai gosta mais daquele filho. Isso são conexões espirituais, gente. É assim que funciona a família. E é por isso que às vezes os irmãos também gostam de entrar pro tapa. Por quê? Porque eles não têm essas mesmas conexões. Continua. Então a família, segundo a espiritualidade, de todas as associações existentes na Terra, nenhuma talvez seja tão importante como a família, devido à sua função natural de educar, de regenerar espíritos encarnados. Regenerar espíritos reencarnados. E não precisa ser família exemplo. Aliás, família exemplo é o que menos regenera. É a família bruta mesmo, onde dá os arranca-cepo que regenera. Porque ali tem intimidade. Não é verdade? Família é isso, gente, é intimidade. Cumplicidade. Vocês, olha, eu posso falar mal do meu pai para todos vocês aí. Mas se um de vocês falar mal do meu pai, não é assim que funciona a família? A gente sabe os erros dos nossos familiares, sabe? E põe a ferida quando precisar. Quando der um arranca-cepo, você vai falar exatamente aquilo que ele é, para ele escutar. Mas se um outro falar na tua frente, a coisa pega. É para isso que existe a família. É esse caldo, essa sopa de diferenças que vai reestruturando e reequilibrando espíritos. Então, gente, a cada geração, uma geração em geral, os espíritos trabalham com 100 anos. Claro que tem gerações que antigamente eram mais rápidas, mas hoje eles trabalham com 100 anos. A cada geração, uma nova limpeza kármica se processa e o planeta vai melhorando. Então, isso traz para nós uma lógica, que cada geração que chega é uma geração melhor. Não é verdade? Não é verdade? Essa geração que está chegando aqui não é melhor que a nossa? Olha a dúvida. Olha a dúvida. É lei. Porque se não fosse a lei do progresso, que é uma lei de Deus, nós estaríamos andando sempre para trás. Por isso que sempre a nova geração será a melhor. Sempre será melhor. Há 500 anos atrás, nós estávamos saindo num barquinho, sem saber para onde, tentando achar o fim do mundo. E achamos terra. E hoje, 500 anos depois, nós estamos
aportando num outro planeta. Isso é evolução. Então isso se processa à medida que as novas gerações vão chegando, com novos conhecimentos e novas ideias, né? Mas será que é verdade? Porque a gente escuta tão mal das novas gerações, olha a roupa que esse pessoal usa, né? As músicas que... não, música não dá para aguentar. Não dá para aguentar, né? Não pode, essa galera não pode ser melhor. Eu trouxe algumas declarações de pensadores falando sobre as novas gerações. Vejam se tem alguma coesão com o que a gente pensa, tá? 4 pensadores. Um diz assim: a nossa juventude adora o luxo. Adora o luxo. É mal educada, caçoa da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Cabe? Cabe. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. O que é tirano? Sugam os pais, né? Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra. Isso era comum antigamente, né? Hoje em dia perdeu-se isso, né? Respondem seus pais e são simplesmente maus. Isso, frases de um pensador. Fui tirando lá. De um segundo. Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país. Ó, esse coitado está desiludido, né? Se essa juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável e simplesmente horrível. Meu Deus do céu. Deve ter passado por um trauma. Terceiro pensador. Nosso mundo atingiu o seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais os pais. O fim do mundo não pode estar muito longe. E um quarto e último pensador dizendo assim: os jovens são malfeitores e perigosos. Os jovens são perigosos. As ideias dos jovens são perigosas. Isso a gente escuta bastante, né? Eles jamais serão como a juventude de antigamente. Essa então? Nossa Senhora. A gente costuma dizer, na nossa época era melhor. É? A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura, ou seja, a cultura que a gente tem vai se perder com eles. Eles não estão dando mais importância a isso. Cabe? São pensadores. Quem é que falou a primeira frase? As primeiras frases, que a nossa juventude adora o luxo, é mal educada, caçoa da autoridade, não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra e respondem seus pais, simplesmente são maus. Quem falou isso? Sócrates. 500 anos antes de Cristo. Vocês acharam que era de hoje? Quem que falou a segunda? Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país, se a juventude de hoje tomar o poder amanhã, porque essa juventude é insuportável, simplesmente horrível. Quem falou isso foi um cara chamado Hesíodo, em 720 a.C. Ele já estava preocupado que a Grécia ia perder a hegemonia. Nossa. Quem que falou as frases do número 3? Nosso mundo atingiu seu ponto crítico, os filhos de ovo não ouvem mais seus pais, o fim do mundo não pode estar muito longe. Foi um sacerdote egípcio que viveu em torno de 2000 anos antes de Cristo. E a última, pasmem vocês, os jovens são malfeitores, jovens são perigosos. Perigosos, ó. Eles jamais serão como a juventude antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Isso foi encontrado num vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia e tem mais de 4.000 anos. Conclusão? Vamos para a conclusão? A juventude é e sempre será problemática, não interessa o tempo nem o lugar. Os mais velhos sempre se preocuparam e sempre se preocuparão com as mudanças que as novas gerações impõem. Há um conflito, uma luta de ideias. Sempre vai haver isso. Sempre. Mas, segundo a lei de Deus, é progresso. Embora a gente que está chegando a uma certa altura do campeonato agora, já comece a ficar preocupado. Que essa lei, acho que pelo jeito não vai funcionar. Mas funciona, né?
A geração nova, e essa que nós estamos enfrentando agora, gente, essa aí vai mudar. Essa vai vir para mudar, não pouco, muito. Tá? Essa nova geração, dessa nova era, a era de Aquários, que eu falava agora no estudo, né? É formada de espíritos muito mais experientes que nós. Está vindo um pessoal aí que são bem mais velhos. Porque assim, gente, não pensem que eles vêm porque eles têm um dom diferente do nosso. Né? Você vê o meu neto aí que me dá aula aí de vez em quando. Não é por isso. É porque são espíritos mais velhos, mais maduros, mais experientes, com mais aprendizado. Tá? E lá na Gênese, lá no capítulo 18 da Gênesis, o Kardec vai falar sobre isso. Ele vai falar assim, sobre os sinais dos tempos e a geração nova, essa geração que está chegando aí. Tá? E eu tirei só alguns pedacinhos para que a gente seja provado que realmente essa geração que está chegando aí realmente é melhor. E muito melhor. Né? Ele diz lá, a Terra... Olha o Balneário Camboriú aqui. Camboriú. A Terra, no dizer dos espíritos, ele é alerta, ele diz assim, ó, quem está falando isso são os espíritos, não sou eu, tá? A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Então, se alguém está esperando aí um tsunami que vai matar milhões de pessoas, não vai acontecer isso. Não vai acontecer. Ah? A atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá no mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então, assim, a torneira da água suja estava aberta e a torneira da água limpa estava um pouquinho aberta. O que vai acontecer agora? Fecha a torneira da água suja e abre mais a torneira da água limpa. O que acontece com a água do recipiente? Vai cada vez ficando mais limpa. Isso vai acontecer gradualmente. E a gente nem vai perceber. Ou será que a gente já está percebendo? Será que a gente já está percebendo? O Kardec continua dizendo, cabendo-lhe fundar essa nova geração que vai chegar agora e já está chegando nesses próximos 100 anos aí, né? A era do progresso moral. A nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Não é isso que a gente vê nos nossos filhos e nos nossos netos? É? Meu filho, meu netinho está ali, não posso negar. Está ali assistindo palestra espírita, 7 anos e meio, 8 anos. Ah? Juntas a um sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas, não querem mais saber de religião dogmática, pesada, castigo, nada. Eles já trazem dentro deles uma conexão espiritual, uma ideia de Deus. Eles não precisam ter um intermediário para ir buscar isso. E é só isso vai mudar o planeta. E continua. Que constitui sinal óbvio, indubitável de certo grau de adiantamento anterior. E a gente já está percebendo isso, né, gente? Se você começar a parar para olhar, veja como as coisas estão mudando de uma forma... É que a gente costuma ser muito egoísta e olhar só o nosso umbigo, mas você não olha o planeta todo. Então você fica olhando aqui a cidade, a tua comunidade, os teus vizinhos que estão cada vez pior e assim por diante, mas a gente precisa ampliar a nossa visão. Há 30 anos atrás, eu vou falar 30, mas eu posso falar menos, era comum a gente sentar, né, Zico, para jantar e o cara acendia um cigarro, nem te perguntava se você fumava ou não. Ele entrava no teu carro e acendia um cigarro. Hoje é uma falta de respeito mais ou menos grande. Hoje existem lugares que você não pode fumar, em respeito aos que não fumam, porque a natureza humana não fuma. Eu estou só citando um caso. Mas vejam só, hoje como é que nós tratamos as nossas crianças hoje?
Hoje temos um estatuto da criança e adolescente, o estatuto do idoso, dos animais. Como é que nós tratamos os animais? Hoje tratávamos há 30 anos atrás. Nossa, quando eu era piá, nós adorávamos matar gato. Tenta fazer isso hoje. Tenta fazer isso hoje. Né, Julita? Preso. Você vai preso. Isso mudou em 30 anos, gente. 30 anos. Agora, parem para pensar um pouquinho. Vamos viajar um pouco. Eu estou com... eu estou com uma boa idade. Daqui... talvez eu fique aí mais uns 30 anos, né? Até uns 40, talvez, junto com vocês. Depois eu vou voltar para onde eu tenho que ir, né? Segundo os espíritos, eles dizem que hoje a gente está passando a mesma quantidade de tempos que você passa aqui, você passa no plano espiritual. Porque lá você continua evoluindo, né? Você vai continuar tendo aprendizado. Então eu calculo que eu vou voltar para cá mais ou menos lá para o ano de 2100 e alguma coisa. A maioria de vocês vai passar por esse mesmo processo. Que planeta vocês vão encontrar quando voltarem? Vocês já pensaram nisso? O planeta vai deixar para nós mesmos. Para nós mesmos. Esse é o processo, gente. Quem vai ser a nova geração? Nós. Nós vamos encontrar a velha geração brava com a gente? Vamos. Nós vamos enfrentar a luta de ideias? Vamos. E assim funciona incessantemente. Cada vez que uma nova geração chega, vai enfrentar a discórdia com outras gerações. Mas o planeta que nós vamos encontrar aqui, e é por isso que eu falo, e por isso que o Chico falava muito disso, né? Ele dizia assim, a coisa mais importante que ele aprendeu no Espiritismo era renovação. Renovar-se todos os dias. As pessoas que trabalham com a juventude, com crianças é mais difícil, mas com a juventude parece que estão sempre jovens. Porque elas estão sempre se renovando, sempre aprendendo. Esse é um processo que nós precisamos ter para a nossa vida. Renovação. Nunca perder a ideia de aprender. Veio um programa novo? Tenta. Veio um celular novo? Tenta. Veio uma televisão? Tenta. Veio um carro daqui uns dias, se a gente não começar a fazer isso, nem carro nós vamos dirigir. A gente precisa participar dessa nova geração. Essa nova geração. E ele termina dizendo assim, quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar na hierarquia dos mundos, nada de místico vejais nessas palavras. Vede ao contrário a execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra as quais se quebram todas as más vontades humanas, arrogâncias e ainda imperfeições das velhas e velhas gerações que querem que o processo não mude. Vai mudar. Vai mudar. E para terminar, eu já falei bastante, para nós fecharmos isso que eu falei, eu vou contar uma historinha do Francisco de Assis e da Clara de Assis. Mais ou menos lá pelo verão de 1225, Francisco de Assis foi acometido de uma enfermidade avassaladora. E ele já estava semanas passando mal e cada vez pior. Aí um dos amigos dele, que era uma pessoa que tinha um pouco mais de recurso, levou ele para o Vaticano para ser atendido pelo médico do Papa. E aí o médico, depois de avaliá-lo, diz assim, Francisco, o seu fim está próximo. Talvez 3, talvez 6, talvez 9 meses. E aí Francisco de Assis, diferente de nós, né? Bem diferente de nós, olha para o médico e diz, bendita irmã morte, bendita irmã morte. Aliás, ele chamava todo mundo de irmã, né? Irmã sol, irmã lua, irmã natureza, irmã pássaros. Esse era o Francisco. E aí ele pede para voltar então para Assis, para que ele possa cuidar do jardim dele, porque ele adorava aquele jardim. Ele passava horas e horas manipulando aquelas flores, aquelas ervas, ele gostava de lidar na terra. E assim ele foi terminando os dias dele na terra, literalmente na terra.
Mas um dia, Santa Clara, que era a sua alma gêmea na Terra, sua família espiritual, de certo de séculos e séculos, passa perto dele e percebe que ele está desgostoso. E pergunta: Francisco, o que te preocupa? E ele diz a ela: Clara, eu olho para esses nossos discípulos e vejo eles tão inconsequentes, tão desligados. Eu começo a me preocupar com a nossa obra. O que será dela? Aí a Clara, com aquela paciência que ela tinha, olha para ele e diz: Francisco, a obra não é sua, a obra é de Jesus. E certamente ele já tem um planejamento para a continuidade da sua obra. Às vezes a gente fica preocupado com a nossa família, o que vai acontecer com nossos negócios, com nossa cidade, com nosso país, com o planeta. Gente, vamos fazer o melhor, mas fica tranquilo, porque a obra não é nossa. Quem idealizou a tua família foi Jesus. Quem idealizou essa comunidade, essa cidade, esse estado, esse país, esse planeta, foi Jesus. A obra é dele. E certamente ele vai ter um planejamento já para o futuro, para todos nós e para o planeta. Sigamos em paz e vamos acreditar que existe realmente uma posição futura cada vez melhor na vida. Que assim seja. Muita paz a vocês. Opa! Nós agradecemos ao Zé pela mensagem que nos deixou. E esperamos que voltemos para a Terra, né? Espero que sim. Esperamos que sim, nós vamos fazer de tudo para voltarmos com a nossa família juntos, né? E que Deus te abençoe sempre. Obrigado. E continue na sua tarefa. Obrigado. Então agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos nossos anjos de guarda, a nossa família espiritual, aos espíritos protetores também da nossa casa espírita, trabalhadores, aos médicos espirituais, espíritos de luz que protegem o nosso planeta. E vamos imaginá-los todos de braços abertos, irradiando para o nosso planeta Terra luzes divinas, luzes de amor, luzes de saúde, de cura, de paz, de fé, de esperança e confiança na providência divina, envolvendo todo o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, a nossa casa espírita, sendo irradiada por essas luzes divinas. Vamos também mentalizar os nossos lares, os nossos familiares que não puderem estar aqui. E também sejam iluminados por essa luz. Luzes que nos consolam, que nos fortalecem,
que entrando em sintonia sempre, elas iluminam o nosso caminho. Jesus, Senhor e Mestre, que dirigis o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo, tende vossas vistas voltadas sobre todos aqueles que imploram a vossa assistência. E fluir para que os mensageiros de Deus, e com especialidade a pleiade que constitui o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, orientem nós no caminho do bem e nos proporcione alívio nos sofrimentos e consolação em nossas aflições. Que eles sejam para nós uma rica paz, que nos defendam de todo mal. Senhor, protegei aqueles que desejarem se iniciar na vossa doutrina e dai-lhes a luz do entendimento para a boa compreensão da vossa palavra. Que a vossa paz seja sobre todos nós. Que a vossa paz seja sobre todos nós. E assim, damos início ao passo da noite.